Afinal de contas, qual que é o melhor perfume do mundo? Muitos responderiam da forma mais óbvia, mas com esse vídeo eu quero mostrar para vocês que o melhor perfume do mundo não é aquilo que você imagina. Bem longe disso. O melhor perfume do mundo pode estar bem mais próximo do que você imagina. E para responder esse questionamento com conhecimento, já sabe, né? Fiquem até o final, não percam um segundo desse vídeo, deixe o seu like e o hypar, que são muito importantes, sabe para quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. Além disso, se inscreva no nosso canal, que é de graça e não dói, pois assim ficamos cada vez mais relevantes aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, sigam nossas redes sociais. Todas elas estão listadas aqui como @AdrianoIndica. E para receber promoções e ofertas aí na tela do seu celular todos os dias, siga o nosso grupo de promoções e o link está aqui na descrição também e nos comentários fixados. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Salve meus queridos, aqui é o Adriano Guimarães, vulgo Tio Cheiroso falando, e hoje nós vamos trazer um pouco de pílulas de conhecimento que de uma certa forma pode se tornar polêmico também. Mas eu quero mostrar para vocês que o melhor perfume do mundo não é bem exatamente o que a gente imagina em um dado momento. A primeira resposta mais óbvia seria o mais caro. Sim, muitos pendem para esse lado, mas não significa que por ser o mais caro ou os mais caros, que eles sejam obrigatoriamente os melhores. Esses frascos podem ter características específicas feitas para colecionadores ou para pessoas destacadas, realeza, clientes especiais. Enfim, não significa que esses perfumes de fato sejam os melhores que já foram feitos por mãos humanas, mas sim por uma questão mercadológica. E quando se fala de mercado, a gente fala de tudo. Tem perfumes para todos os gostos e bolsos. Por mais que existam pessoas que digam que não existe um perfume ideal para ela, elas sabem que no fundo, isso é um auto-engano. Agora, se você monta um perfume com as notas que você gostaria e de repente esse perfume não fica bem o que você imaginava, é mais ou menos você ir na fila do Subway e escolher os ingredientes para o seu sanduíche e comer logo em seguida. Se não ficou bom, gente, os ingredientes são aqueles e foi você que escolheu. Se ficou ruim, a culpa é sua responsabilidade. Por isso que é importante a gente parar e pensar um pouco nesse ponto aqui, porque é muito comum a gente focar muito em preço, porque o preço é sinônimo de qualidade. E é justamente esse ponto que gera polêmica, porque o que é bom para uns pode não ser bom para outros. Vamos incluir aqui nessa brincadeira. Caviar é um prato extremamente restrito e caro. Existem unidades que são colhidas em determinadas épocas do ano e o prato custa milhares de dólares. E é um prato que para mim é ruim. Eu troco o caviar facilmente por bife e batata frita. Nossa, mas que paladar infantil, Adriano. E daí? O paladar é meu, eu gosto assim, pronto, acabou. Ninguém tem obrigação de gostar de caviar. Se o sabor não é bom para você, para que você vai insistir? Para pagar de elegante? Que besteira, que bobagem, sabe? A gente perde tanto tempo com coisa fútil, preocupado com o que os outros vão dizer sobre nós. Esse vídeo, então, é para te ajudar a focar naquele perfume que é o melhor do mundo para você. Então, por aí, a gente já começa com o norte. Primeiro ponto, não é preço. Você vai sim, de repente, ter, dependendo da marca, ingredientes de qualidade, matérias-primas muito selecionadas, um trabalho muito específico de um perfumista e, de repente, o frasco é feito com material que não é encontrado em qualquer lugar e tudo isso vai encarecendo a fragrância, trazendo o bom e velho valor agregado. Quem coloca preço nos produtos são as empresas que vendem, mas quem coloca valor somos nós. O valor é percepção individual. De repente, um perfume de R$500 não faça sentido para uma pessoa que de repente gosta de perfumes de 3 mil, 4 mil. Como de repente esse mesmo perfume de R$500 não faça sentido para uma pessoa que só pode pagar 60, 70 reais. Então elas focam naquilo que elas podem pagar. E sim, elas podem ser felizes usando perfumes do preço que elas desejarem. E aí a gente entra num ponto que tem uma discussão um pouco maior, que é categorias. Todos os perfumes no mundo são divididos por categorias. Uma fragrância que você compra na farmácia, por exemplo, que você pagaria aí R$29,90, não vai te entregar a mesma coisa de um perfume de R$5.000. Isso é loucura. E embora existam pessoas na internet dizendo que você merece pagar o mínimo possível numa fragrância que entregue o máximo, gente, eu acho isso de uma presunção que fica até difícil de explicar. Mas pessoal, vejam bem, um perfume de farmácia, ele tem um público-alvo muito específico. E essas fragrâncias, elas têm matérias-primas específicas, elas têm uma apresentação específica, elas têm um custo muito baixo. E eles são feitos para vender assim, para quem pode pagar só aquilo. Ou para quem não faz muita questão de gastar dinheiro com perfume e usa o que tiver mesmo e tá tudo certo. Tem pessoas que eu conheço muito bem de vida, inclusive, que não usam perfume, usam só desodorante. Silvio Santos era alérgico a perfume, gente. Silvio Santos. Ele não precisou passar na pele dele um perfume de $50 mil. E era um dos homens mais ricos da história do Brasil. Ele podia usar o que ele quisesse, mas não usava. Vejo perfumistas, por exemplo, como o Francis Kirk de Gian. Li algo sobre ele um tempo de que ele não usava perfumes. Era uma técnica dele, inclusive, para manter o foco no desenvolvimento de novos cheiros, para não deixar nada atrapalhar
atrapalhar. E acaba que nessa aí, ele endossa aquela estatística famosa do casa de ferreiro, espeto de pau. Loucura, né? Pois é, tem gente que é assim. Então, desencana dessa besteira de achar que os melhores perfumes são mais caros e entenda que os perfumes têm categorias. Os perfumes de farmácia são os perfumes de entrada, mas que não obrigatoriamente você tem que ter baixa renda para comprar. Se de repente aquele perfume da Giovanna Baby faça sentido para você, você se sente confortável com ele, compra, usa o perfume e seja feliz. Muita gente usa seiva de alfazema até hoje. Tem muita gente que usa tabu até hoje. São 50, 60 anos usando o mesmo perfume. E tá tudo bem. É gente feliz, perfumada e é o que importa no fim das contas. Por isso que eu digo para vocês, o melhor perfume não é só preço. O melhor perfume é percepção de valor. Você enxergando as categorias diferentes, começa a ter uma noção daquilo que é bom para você e o que também não faz sentido para você. Exemplos que são mais comuns aqui no mercado nacional: perfumes árabes, os próprios perfumes nacionais e os contratipos. Eles dividem faixas de preço muito próximas, apesar de alguns nacionais custarem mais de 300 conto, né? Mas enfim. Então com isso a gente começa a visualizar de que esses perfumes eles estão ali disputando os mesmos consumidores, porque eles têm uma certa qualidade, eles estão numa certa faixa de preços e eles têm um alcance que não é sempre o mesmo. Perfumes nacionais, por exemplo, se a gente pega Natura e Boticário, só para começar, existem muitas pessoas que são revendedoras, consultoras da marca e elas vão até os clientes, as clientes, com a revistinha, com as amostrinhas. Tem um monte de lojas físicas espalhadas em todas as cidades desse país e as pessoas podem experimentar e de repente comprar na mão dessas consultoras. Então é aquele serviço de formiguinha, tá ali a venda de porta a porta, boca a boca. E essas vendas movimentam a economia de uma maneira absurda. E nisso sabemos os perfumes contratipos não se aplicam, exceto algumas marcas no passado que eu nem sei se elas continuam entregando esse tipo de modal. E os árabes também, eles não se aplicam a esse modal. São perfumes que a gente encontra na internet ou em lojas físicas, caso seja um exemplo na cidade que você mora. Com isso, a gente começa a escolher quais categorias de perfumes eu posso investir. Nós sabemos que os perfumes árabes são, em grande parte, inspirados em fragrâncias que já existem no mercado. Alguns chamam de contratipos árabes, mas também sabemos que existem alguns que eles são homages. O que são homages? Produtos que se inspiram em outros, mas com uma identidade própria. Aí fica um sabor original. Pegou a referência? Que também é bem comum na perfumaria árabe. Inclusive tem fragrâncias que eu gosto bastante, que seguem nessa toada. Citando um exemplo rápido aqui, o 9 AM Dive, da Afnan. É um perfume que tentou ser o Bleu de Chanel e não conseguiu. Tentou ser o White de Yves Saint Laurent, também não conseguiu. E ficou no meio termo de ambos e virou uma fragrância única. E ficou bom a beça. E tem um custo-benefício legal. Uma fragrância que faz sentido para mim. Isso só para exemplificar, tá, gente? Um outro exemplo agora que já é um perfume que tem uma nítida referência. Aldana da Latafa. É uma fragrância que ela é nitidamente inspirada no Hassivat de Nishane. E tem um custo-benefício bem agressivo. É uma fragrância que custa pouco e entrega muito. E aí faz sentido para quem gosta de Hassivat ou para quem gosta de perfumes que seguem essa rota olfativa que o Hassivat tem. Assim como os amantes de Creed Aventus, etc, etc, etc. Entenderam esse ponto? Temos aí categorias de perfumes, temos opções de preços dentro daquilo que de repente você projeta, daquilo que você pode pagar, e dentro dessas opções você começa a desenhar escopos do que você gostaria. E aí dentro desses escopos você encontra fragrâncias que vão te atender perfeitamente. Umas são melhores que as outras nem tanto. Vai ter aquela que você vai sentir o cheiro e vai falar assim, cara, esse é o perfume da minha vida dentro do preço que eu posso pagar. Como tem aqueles perfumes que você diz assim, cara, eu não vou usar isso nunca. Faz parte, é normal. Mas o mais interessante disso tudo é que você pode comprar um desses perfumes nessa categoria citada de preço, na faixa de 200, 300 reais, e você pode encontrar muita coisa boa. Mas aí vem um segredo. Não significa que porque esses perfumes eles custem essa faixa de preço, que você tem que levar obrigatoriamente para casa uma fragrância que tenha uma fixação de 5 dias e uma projeção que seja daqui em Marte. Isso também é muita presunção, é muita ilusão, né, querido? Vai com calma, segura a emoção, porque não é assim que a banda toca, não. Você tem que focar naquilo que você quer. Concentre numa faixa de preços de uma categoria, faça suas buscas, escolha os perfumes que você quer. Daí você testa bastante, faz o seu tiratema, compra e vai ser feliz. O melhor perfume que existe é aquele que mais faz sentido para você. Um outro ponto para a gente discutir aqui é uma palavra em inglês que na verdade é uma sigla de uma frase inteira, chamada FOMO, que significa Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora, o medo de ser esquecido, o medo de não ser lembrado, por aí. E essa é uma tendência que acomete a nós, seres humaninhos aqui dessa terra, desde que nos envolvemos com redes sociais. Nas redes sociais existem as trends, existem os hypes, e aí você vê uma coisa que de repente explodiu e você quer que aquela coisa faça sentido para você.
Você se desespera, se debate todo se não tiver aquela coisa contigo. Estão todos os seus amigos comprando e você vai lá e não compra. Bate aquele desespero porque você precisa ter o que todo mundo tem. E aí vem o tal do FOMO. Mas como mamãe dizia na minha infância e adolescência, se todo mundo tá pulando no buraco, você vai pular também? Mais ou menos por aí a gente entende o que nossas mães queriam dizer pra gente no passado. E hoje isso se aplica perfeitamente. Vocês não são obrigados a nada. Se quiserem usar bons perfumes em uma faixa de preços, vocês conseguem usar, mas também precisam entender que existem as categorias. Não exija que um perfume de 200, 300 reais vá entregar um super desempenho com 350 ingredientes diferentes colhidos no leste do Himalaia. Pelo amor de Deus, para com isso. Não sei o que vocês veem na internet, que pira é essa de que todos os perfumes têm que entregar um super desempenho com o maior mix de notas possíveis, das mais exóticas e mais impossíveis de encontrar e custando uma bagatela. Então, calma, segura a tua emoção e entenda categorias. Cada uma numa caixinha, escolha a sua, foque nela e aí sim você vai ter o perfume que você procura e o perfume que vai fazer sentido para você. O perfume que vai ser o melhor para você. E batendo na tecla mais uma vez, dentro da sua categoria. Ora, Adriano, mas tem perfumes árabes aí que até mesmo os contratipos que entregam desempenhos melhores que os perfumes importados? Eu não aceito pagar mais de 300 reais um perfume importado, porque pra mim é um absurdo. São perfumes que não fixam e projetam nada. É tudo água de salsicha, parará, parará, pororó. Queridos, vamos lá. Perfumes importados. Nós sabemos que aqui no Brasil, eles são considerados itens não essenciais, ou seja, itens supérfluos. E como todo bom supérfluo, existe uma alta tributação em cima deles. E por mais que você possa até de repente comprar esses perfumes importados em uma viagem para o exterior, ainda assim são perfumes caros. Por que disso? Porque são produtos supérfluos. Você não precisa de perfume para viver. Você precisa de água, comida e roupa. E saúde também. Perfume, gente, perfume nunca foi, nunca será um item essencial em lugar nenhum do mundo. Faz sentido para vocês? Então não importa qual seja a marca, se de repente ela foi top no passado, hoje não é mais. Gente, a gente não está pagando por fixação. A gente não está pagando por projeção. Perfume importado você paga por status. Você paga pelo luxo, você paga pela marca, você paga pela etiqueta, pela estampa. Você paga por ter um item de luxo na sua casa. E mesmo que você compre em dólar, ele ainda assim não te custa 50 reais. Tô certo ou tô errado? Existem vários perfumes importados no mercado, alguns até bem conhecidos, que têm um custo mais acessível. E até por conta disso, as pessoas não valorizam esses perfumes. Exemplo rápido, Nautica Voyage. É um baita de um perfume. Mas porque ele é baratinho e você encontra facilmente aí na faixa de 100 reais, um frasco de 100 ml, é muito comum você ver as pessoas desdenhando desse perfume, que é um perfume fraco, que é um cheiro comum, que não empolga em nada, que é passado daqui a 15 minutos ele desapareceu. Comentários desses tipos. Agora, o psicológico dessas pessoas muda quando elas compram uma fragrância que custa muito do suor dela, que elas têm que tirar o escorpião do bolso e ir lá e comprar. O psicológico muda. As próprias marcas, elas trabalham em cima disso. O status, o luxo, essa conexão com o caro. E automaticamente associamos o caro à qualidade. E não é bem assim que a banda toca, né? Eu acho que vocês que estão aqui agora, bem instruídos e bem referendados, sabem que perfumes caros não significam ser prova de que são de fato bons. A gente pega, por exemplo, o perfume Sécrétion Magnifique da Eau d'Eau Libre Orange. Cara, é um perfume que é caro e ele é fedido. É um perfume ruim. Não consigo nem chamar de perfume. Quem que usa isso? Meu Deus do céu. Mas tem gente que compra, tem gente que vai pelo entusiasmo porque é uma arte conceitual, é um produto conceitual. Pegaram a ideia? Por isso que eu sempre bato dessa tecla. Não é porque é caro que é bom. Entenda as categorias. Entenda o conceito desses produtos. O nicho, então, os perfumes de nicho, gente, eles são nichados, feitos para um público muito específico. Não é porque eles são de nicho que eles obrigatoriamente têm que cair no gosto popular. Claro que vão ter alguns mais comerciais, tipo um Erba Pura, tipo um Layton, Aventus. Essas fragrâncias têm um apelo mais comercial e acabaram caindo nas graças das pessoas. Não obstante, elas viraram alvo de empresas importadas e nacionais e ganharam um monte de perfumes que se inspiraram neles, né? E aí, como nós, brasileiros, não podemos todos pagarmos o valor cheio dessas fragrâncias, e aí para você ter o status daquele
ter cheiro, você paga mais barato do inspirado, né? Seu espertinho. E ainda paga de gatão contando para os outros que você está usando um perfume da Louis Vuitton, sendo que você está usando o Heaven da Maison Viegas, seu Zé Ruela. Qual que é o problema de falar que você está usando um perfume da Maison Viegas? Qual é o problema de falar que está usando um In The Box? Qual é o problema de falar que você está usando um perfume árabe que te custou R$150 e ele tem a rota olfativa de um perfume de 3 mil? Qual é o problema? Mas não, mentir é mais interessante, né? Por quê? Status. Comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta de você e se passar por uma pessoa que você não é. Aquilo que toca o ego do ser humano. A maior imbecilidade que existe no mundo. Mas claro que eu vou passar esse vídeo de uma forma racional e sim com um viés polêmico para te fazer acordar, quem sabe um pouquinho, e parar de focar naquilo que não faz sentido para você. Se você é uma pessoa abastada e tá a fim de rasgar dinheiro mesmo com os perfumes mais caros que você puder pagar, entra numa loja, testa, olha o que faz mais sentido para você, compre e vai ser feliz. Agora, como sabemos que mais de 95% da população do nosso país não tem a menor condição de pagar nem sequer 600, 700 reais um frasco de perfume, pense bem e foque nas categorias certas. E disclaimer, não exija que esses perfumes entreguem muito mais pelo fato de eles estarem numa categoria inferior do que outros que pertencem de fato a categorias superiores. Para de exigir que contratipo tem que fixar 2 dias exalado aqui na lua. Para com isso. Para de exigir que o perfume da Jequiti tem que ter uns desempenhos super estrondosos na sua pele. Para de exigir que esses perfumes de farmácia tenham que ter um desempenho cavalar. Para de exigir isso. Pare agora. Concentre no que é importante para você e compre os perfumes que fazem sentido para você. E para finalizar esse vídeo, escolhendo de fato o que é bom para você. Quais são os melhores perfumes olfativamente falando? A dica é simples e é coisa que eu passo inclusive em consultorias pagas, tá? É R$200 uma hora. Escolha perfumes cujas notas estejam dentro da família olfativa dos perfumes que você mais gosta. Começando por mim, eu gosto mais de amadeirado aromático e fugi aromático. Então vai ser natural de que eu procure fragrâncias que estejam dentro desse estilo, que tragam bergamota, lavanda, patchouli, almíscar, de repente um gengibre, de repente uma noz moscada, ou seja, fragrâncias que fazem mais sentido para mim. E aí, dentro dessa família olfativa, vou procurar tudo aquilo que eu puder. São os perfumes que eu mais gosto, vou investir nesses perfumes de famílias olfativas assim. E aí vou encontrando um melhor do que o outro, de repente um eu gosto mais, o outro já não faz tanto sentido, e aí vou encontrar aquilo que é melhor para mim e se torna o meu melhor perfume do mundo. Tenho certeza que vai fazer muito mais sentido do que você entrar na internet e ranquear no Google por lista de preço de forma decrescente e focar naquele perfume que custa 115 mil euros e que de repente o cheiro nem faz sentido para você. Mas você vai ser obrigado a gostar porque ele foi caro. Nossa, eu gastei muito dinheiro nesse perfume, eu tenho que gostar dele. Você não tem que nada. Você tem que gostar daquilo que faz sentido para você. Esqueça a opinião dos outros, foque no seu gosto pessoal e naquilo que faz sentido para você. Esse sim é o melhor perfume que existe no mundo. O melhor perfume que existe no mundo é o seu.